Vamos a um trabalho que eu particularmente sou apaixonada por fazer, que é a neutralização. Normalmente é um grande desafio para o dia a dia do salão, porque não é o day by day do cabeleireiro neutralizar o ruivo. Nesse momento, você está fazendo muitos ruivos no salão. Só que às vezes a cliente cansa e ela chega com uma outra realidade para nós, que é esse caso aqui. Nós temos um degradê de tons, porque tem uma raiz crescida, tem brancos para serem cobertos, ela tem uma cor fantasia, que é uma tonalidade marrom, aqui nessa parte, e um tom bem quente para o comprimento e pontas, que passa por um nível de clareamento e depois vai sumindo, mistura um pouco. Então, vamos dar uma olhada nesse cabelo. No geral, a gente percebe assim, tem partes mais claras e algumas partes mais escuras. Nós estamos num processo aqui de transição de cor. Ela começou a usar um marrom na raiz e agora, pelo tempo, sem nada nas pontas, tá ainda mais dourado. Então a gente percebe que tem cobre e também tem dourado nesse comprimento e pontas. Então, bora pro diagnóstico. Vamos analisar aqueles tópicos que eu já venho trabalhando com você, né? Cor natural, percentual de brancos, cor cosmética e cor desejada. Qual é o tom natural desse cabelo? Que base é essa? Bem na raiz, essa partezinha que está crescida aqui. Às vezes a gente pode ter dúvida, até pelo reflexo de cor quente que está nessa parte. Lembra que a gente pode tapar para ter mais precisão. Esse cabelo, ele é bem escuro, ele é aproximadamente um 4, entre um 4 e um 5, né? Essa base. E nesse pedacinho aqui, ele tá aproximadamente entre um 6 e um 7, marrom. Mais para um 7 porque tá mais aberto, embora às vezes, dependendo da luz que a gente vê, parece ser um 6, tá? Mas aqui fica um 5 e aqui tá um 7. E pra cá, ele vem em direção a um cobre na altura do 8. Se eu ficar em dúvida, vamos pro nosso recurso, que é a cartela. Então, assim, tem partes aqui que tá mais na altura do 7. Nossa, se eu colocar no 757, ele tá muito parecido. Só que tem partes que ele está mais clarinho, mais para a altura de um 8. E aí ele está assim, ó, um 8 bem dourado, ele lembra assim um traço 5-5, que é um dourado intenso, que deve ter uma direção para o cobre. Então não é todo o cabelo que está alaranjado, porque tem algumas partes mais fechadas e umas mais clarinhas. E aí, o que nós vamos fazer nesse cabelo? Como nesse pedacinho aqui nós temos uma tonalidade marrom, esse marrom é o que nós vamos usar na raiz. Então essa raiz vai ser retocada com marrom. Agora, marrom cobre branco sozinho? Marrom é cor fantasia, então ele sozinho ele não cobre brancos. Por isso eu preciso adicionar uma base. Embora os brancos dela estão assim, eles estão mais localizados nessa área frontal. Na parte posterior ela quase não tem branco, mas em compensação o contorno dela está com bastante quantidade de brancos aqui. Normalmente, quando a gente adiciona uma base junto com a cor fantasia, a gente perde um pouco da intensidade da cor. Só que hoje nós temos uma ferramenta que eu particularmente sou apaixonada, que são os tons de Igora Absolutes. Essa caixa, mais um marrom mais claro. O que é essa coloração? Essa coloração, ela já traz a cor fantasia junto com a base natural. Ela é muito específica para esse tipo de cabelo, porque nós vamos cobrir o branco, mas ao mesmo tempo eu não vou perder a intensidade da cor, porque ela não tem muito cabelo branco,
na realidade. Então, assim, tem boa parte desse cabelo que é natural. E justamente por isso, o fato de ela já conter a cor fantasia antes do natural, eu tenho maior intensidade dessa nuance. O que nós vamos utilizar nessa raiz? O 7-60. Ele é louro médio, marrom, natural. Então já tá tudo prontinho. Só que como ela tem maior concentração de pigmentos, a volumagem que a gente vai utilizar na raiz precisa ser 30. E se a gente pensar, base 5, eu conto aonde nós estamos, né? 5, 6, 7, já dá 30 volumes aqui. Então nós vamos retocar a raiz com 760, mais loção ativadora 9%, 30 volumes, para manter esse marrom aqui. Claro que ele tá um marrom um pouquinho mais quente, porque essa base natural escura, ela contém grande quantidade de vermelho, que é o pigmento granulado que tem no cabelo natural. Então aqui ele vem um pouco para fora e isso vai favorecer esse tom de marrom que já tá no cabelo dela. Agora, essa cor que eu vou usar na raiz, aqui tá um 560 porque eu só tô ilustrando, mostrando pra ti a caixinha de Gora Absolutes. A gente vai usar o 760, só que o 760 não é a cor que vai vir para esse comprimento e pontas aqui, porque eu preciso de uma neutralização. Então, para raiz, ok. Para o comprimento e pontas, eu vou precisar utilizar um tom na altura do 7, só que junto com esse tom na altura do 7, nós vamos adicionar Mixton 022, que é o azul. Por que o azul? Porque o azul neutraliza cobre. Vamos trabalhar um conceito bem diferenciado aqui, um retoque de raiz com rejuvenescimento, né? Chiquérrimo, com Igora Royal Absolutes, 760 com loção ativadora 9%, 30 volumes nessa raiz. E eu vou começar o processo equalizando, porque o spray Color, ele é um condicionador em spray normal para cabelos finos, mas ele também tem uma propriedade que nós podemos utilizar no cabelo seco. O que ele vai fazer aqui? Ele vai fechar a cutícula. Aí às vezes o pessoal me pergunta, os alunos dizem, tá, Cris, mas tu vai fechar a cutícula para abrir de novo com a coloração? Tranquilo. O ideal é que a gente trabalhe sempre na cutícula fechada e não na cutícula aberta, porque se o cabelo tá saudável, tudo que a gente faz nele fica muito melhor. Até o diagnóstico melhora, porque se a cutícula fecha, eu tenho luz, a luz bate e reflete, então eu tenho mais percepção dessa cor. Nesse primeiro momento, nós vamos apenas utilizar essa coloração na parte escura aonde tem brancos, né, que é o 760. Iniciar pela parte superior. Um detalhe que eu gosto de frisar sempre com os profissionais é evitar fazer o contorno primeiro, até porque normalmente a gente percebe que quando fica muito tempo a coloração em volta do rosto acaba escurecendo. Então a gente cuida bem o depósito, bem essa aplicação, cuida o seccionamento, as linhas, né? O branco é muito importante, a quantidade de produto na hora da cobertura. Mas essa coloração vai ficar apenas no crescimento, nada de avançar. Essa cor que eu tô colocando aqui, ela equivale à corzinha que tá no meio, esse tom de marrom que você visualiza aqui.
eu vou preparar 3 cores para os blocos. E essas 3 tonalidades, o foco delas estão na neutralização. Mas vamos imaginar assim, Cris, trabalho normal, eu não vou fazer blocos. Eu quero só colocar uma cor no comprimento e pontas desse cabelo. Que cor seria? Para ter bastante durabilidade, é muito importante trabalhar com a base natural. Então eu vou trazer para um set aquele cabelo e eu vou adicionar a esse set um Mixton 0,22. Existe uma regra de quantidade, claro, né? As cores mais escuras a gente coloca mais quantidade de Mixton e conforme vai clareando é menos. Então eu posso usar até 15 ml de Mixton na altura do preto até o castanho claro. Nós podemos usar 3 ml de Mixton se for louro claro ou louro extra claro, mas o meio termo, que é louro escuro e louro médio, nós podemos usar 9 ml, tá? Então é 3, 9 ou 15. A gente vai nessa escadinha aí. E aqui eu vou preparar. Se eu preparar 60 ml, que é uma bisnaga inteira, para 60 ml eu posso adicionar 9 ml de 0,22. Eu não vou usar a bisnaga inteira porque eu vou usar outras cores, mas é só para você saber a proporção. Então se eu usar metade das gramas, né, dos ml. E a volumagem precisa ser 10 volumes. Por quê? Porque nós estamos escurecendo. Não há necessidade de usar uma volumagem de clareamento se nós estamos escurecendo o cabelo. Dá uma olhada aqui nessa raiz com o 760 e loção 9%, 30 volumes. Olha a tonalidade do marrom, a cobertura, né? Lembra que ela tinha bastante branco aqui na frente, principalmente esse lado aqui, ela estava bem branquinha. Olha a cobertura que bacana. E simultâneo com esse processo, nós fizemos o 760, dando continuidade daquele marronzinho que estava na raiz. Aí aplicamos na raiz e fizemos todo o processo de neutralização. Então agora ela não está mais ruiva. Ela está com o cabelo marrom, um marrom iluminado. Eu preservei algumas partes, algumas mechas acobreadas por dentro aqui na frente e na parte posterior. Ele foi todo colorido, né? Todo ele recebeu a mistura das cores para a neutralização, né? 721, 70 com 022, 516 misturado com 724. Então aqui tu vê a mescla dessa neutralização. Ela agora ela tem um marrom, porém iluminado, porque nós temos alguns blocos anteriores. Então, como vale a pena a gente também preservar, às vezes, um pouquinho do desbotamento do cabelo da cliente, né? Traz o seu realce. É uma boa transformação para ruivo. Eu gosto muito desse efeito de cores complementares, porque aqui a gente vai encontrar cor neutra, cor fria, cor quente. Fica um resultado bem personalizado. E fica fácil agora para ela manter também o retoque de raiz. Ela pode simplesmente seguir mantendo com o 760 e 30 volumes, porque esse cabelo ele vai seguir num degradê, né? Às vezes vai desbotando, a ponta vai ficando mais iluminada, mas fica um cabelo com uma manutenção super fácil de manter.